Olá, nós somos da Valor Rural, a sua commodity com mais valor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado futuro, para a gente poder entender um pouquinho como funciona essa ferramenta tão importante no mercado como um todo. Bom, vamos entender um pouquinho sobre mercado. O mercado ele é dividido basicamente em mercado físico e mercado virtual. O mercado físico são os produtos propriamente dito, são os produtos físicos que nós podemos palpar, vamos dizer assim. É a soja que é plantada no campo e depois é colhida e vendida para uma cerealista, para uma cooperativa, o milho. É o boi que entra no confinamento, engorda e depois é abatido, vai para um frigorífico. Então esse é o mercado físico. O mercado físico é fácil de a gente entender, porque é o mercado que nós vivemos no dia a dia, no nosso cotidiano. O mercado físico ele é regido pela relação oferta e demanda. Então a relação oferta e demanda é muito importante, porque ela reflete o preço. Ou seja, o preço é um reflexo da relação oferta e demanda. Conforme ocorre a interação entre a oferta e demanda, nós conseguimos ver essa interação no reflexo do preço. E a oferta, ela basicamente é a produção. A oferta é a produção desses produtos. E existem agentes que influenciam essa produção, como clima, pragas, doenças, a sazonalidade do produto, até mesmo tecnologias para aumentar essa produção. E conforme esses agentes atuam sobre a oferta, eles podem aumentar ou abaixar a produção. Por exemplo, um clima favorável, nós podemos ter uma super safra, uma grande oferta. O ataque de uma praga, de uma doença, pode fazer com que ocorra uma frustração de safra, até mesmo clima, e assim por diante. A demanda está relacionada com o consumo. O consumo desses produtos, que os fatores renda, variação cambial, costume, sazonalidade, pode influenciar o consumo. Ou seja, influencia a parte da relação da demanda. E isso influencia diretamente no preço. Por exemplo, agora nós estamos chegando no final do ano, o panetone, você não encontra panetone o ano inteiro no mercado, existe uma sazonalidade. Por esse motivo, existe uma variação de preço desse produto. E assim é o mercado físico, com panetone, com soja, com milho, não importa. O mercado físico ele se comporta dessa forma. Então aqui tem algumas cidades, eu fiz um print de uma tela de um site de cotação, e aqui mostra algumas cidades o valor da soja naquele dia para entrega física. Aí tem algumas cidades pelo Brasil todo. Muito bem, isso é muito fácil de entender. E vamos agora para o mercado virtual, que é o nosso foco maior. O mercado físico nós conseguimos entender com uma facilidade maior, mas o mercado virtual nós temos que ter um pouquinho mais de tempo. Não é um bicho de sete cabeças, mas como ele não participa, infelizmente, do nosso cotidiano, a gente precisa explicar um pouco mais. Muito bem, o mercado virtual, então, ele se constitui como um mercado virtual, como um mercado de papel. Ou seja, é um mercado onde nós não necessariamente comercializamos produto físico, mas sim comercializamos derivativos agropecuários. Ou seja, são contratos que são virtuais, porém esse contrato deriva de um produto real, de um produto físico. Então, na BMF, no mercado virtual, por exemplo, não tem ninguém lá com um saco de soja tentando vender uma saca de soja, mas existe um contrato de soja que deriva da soja física. Ou seja, qualquer uma notícia de uma super safra, por exemplo, que é uma notícia que nós temos até agora para essa safra 2019. O clima está favorecendo, existe uma grande área plantada de soja no mundo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, os principais produtores, e essa notícia saiu um relatório oficial do Ministério da Agricultura brasileiro, americano, argentino, então isso mostra uma tendência de uma grande produção. Quando sai uma notícia dessa, o mercado virtual começa a se movimentar, os agentes entre compra e venda, e isso movimenta o preço. Então, uma notícia do mercado físico, ou seja, houve um grande plantio de soja
de área de soja, então isso vai influenciar diretamente no contrato de soja. Isso serve para boi, serve para milho. Na BMF, quando nós falamos em commodity, nós estamos falando em produtos padronizados. Então aqui nós vamos usar 3 exemplos, o boi gordo, a soja e o milho. Então nós temos os contratos na BMF, ou por exemplo na Bolsa de Chicago, nós comercializamos contratos e não a arroba ou o boi. Por exemplo, no mercado físico, nós vendemos, eu tenho 50 boi gordo, quero vender para o frigorífico, eles estão pesando 18 arrobas, e pronto, é isso aí, né? Vendo 50 boi gordo inteiro para o frigorífico. Ok. Na BMF não, nós vendemos ou compramos contratos. Então um contrato de boi gordo corresponde a 330 arrobas. Então eu não consigo comprar 500 arrobas ou 500 cabeças. Eu consigo comprar um contrato, 2, 5, 7, 50, 52, múltiplos de 1, aonde cada contrato representa 330 arrobas. A cotação do boi gordo é em real e existe os seus vencimentos durante o ano. O contrato de milho são 450 sacas. Ele da mesma forma, sempre contrato de 450 sacas, de cada saca 60 quilos, e também se comercializa por contrato, e o milho também é cotado em reais. Soja, também contrato de 450 sacas de 60 quilos, porém a cotação da soja é em dólar, mesmo dentro da BMF a cotação é em dólar. Então, vamos lá para um exemplo. Eu dei um print de uma tela, da tela da BMF, que hoje se chama B ao cubo, né, que é Brasil, Bolsa e Balcão. Mudou um pouco o nome e a logo, mas o sistema de funcionamento é o mesmo. Então, nós temos aqui um exemplo de um contrato de soja. Olha só. SJC é um contrato de soja que tem o seu vencimento para dezembro de 2018. Então, SJC é o contrato de soja, Z é dezembro de 2018. Então, nós estamos olhando um contrato de soja que vence em dezembro de 2018. Né? Estamos falando de soja, existe a variação do mercado nas últimas semanas, e aqui o preço dessa soja está a 19,74 dólares. Muito bem. O que isso quer dizer? Que a soja, nós fizemos esse print dessa tela em agosto de 2018. Então eu estou em agosto de 2018 olhando um contrato que vence em dezembro de 2018. E em agosto de 2018, o contrato que vence em dezembro está valendo a soja 19,74 dólares a saca, por saca, tá? Não por contrato. A cotação aqui é sempre por saca. Então, 19,74 dólares por saca. Então, o que é importante a gente entender? Nós estamos em agosto, entramos no site da BMF para olhar contrato e queremos saber como está o contrato que vence em dezembro. 19,74. Quer dizer que a soja hoje, em agosto, está a 19,74 dólares? Não. Quer dizer que a soja em dezembro vai estar com certeza 19,74 dólares? Não também. O que quer dizer? Quer dizer que em agosto a expectativa da soja para dezembro é 19,74 dólares. Porém, esse contrato está aberto e conforme pessoas, agentes, entram, compram e vendem contrato de soja, olhando para o mercado físico, esse preço sobe ou desce. Conforme a força do mercado, esse preço da soja pode subir ou pode descer. Como eu disse, até dezembro pode ter mais notícias de frustração de safra, e isso vai movimentando o mercado, e isso vai fazendo com que o preço da soja suba ou desça. Aqui eu tenho um exemplo para boi gordo. Da mesma forma, peguei aqui, estou em agosto, peguei um contrato que vence em novembro de 2018, olha só, BGI, boi gordo, X é novembro de 2018, então um contrato de boi gordo que vence em novembro de 2018, porém eu estou em agosto. A leitura é a mesma.
Quer dizer que o boi gordo em agosto está R$ 147,30? Não. Quer dizer que em agosto, olhando um contrato, a expectativa é que esse contrato que vence em novembro esteja R$ 147,30. Então eu consigo ter uma expectativa de mercado baseado em como está a movimentação do mercado dentro do boi gordo. Eu fiz um exemplo, peguei no mercado físico, por exemplo, em Barra do Garça, em agosto, o boi gordo estava pagando R$ 134. Então, para vocês verem que, por mais que eles interajam, não é o mesmo preço. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Tudo isso acontece porque existe o risco da base. O risco da base é a diferença entre o preço consultado com o preço referência. A base é a diferença entre o preço de uma commodity no mercado físico e a sua cotação no mercado futuro. Porque existem as praças de referência. Para cada commodity existe uma cidade de referência. Para soja, a cidade de referência que a BMF usa é Paranaguá, no Paraná. Para boi gordo é Araçatuba, em São Paulo. E para milho é Campinas, São Paulo. Então, muito bem. A diferença entre esses R$ 147,30, que é para Araçatuba, em São Paulo, olhando a minha cotação de Barra do Garça, no Mato Grosso, é de R$ 13,30. Esse é o meu risco de base. Essa é a minha diferença entre valor consultado e valor referência. E esse valor está relacionado basicamente ao custo Brasil. Por isso que a gente sempre fala na importância de diminuir o custo Brasil, a importância de se haver investimentos em infraestrutura, em diminuição de carga tributária, porque esses pontos, infraestrutura, carga tributária, por exemplo, influenciam diretamente no custo Brasil. E isso influencia diretamente, então, na lucratividade, na rentabilidade do produtor. Por isso que é importante, mas essa questão de custo Brasil é um outro tópico para a gente discutir em outro momento. E outro ponto importante é a convergência de preço. A convergência de preço é um fator muito importante, aonde nós vamos ter um fato importantíssimo, que é a convergência do preço no final do contrato. Mas como esse aqui é um ponto um pouquinho mais complicado, eu vou pedir para você acessar o próximo vídeo, que a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre ele, sobre a convergência de preço, de como funciona na BMF, certo? Entra aí, acessa o próximo vídeo e a gente vai conseguir explicar um pouco melhor. Valeu, um abraço. Mantém conectado.